Cada vez mais brasileiros saem das classes D e E, consideradas as mais pobres, e chegam à classe C, a chamada classe média. É por isso que os empreendimentos imobiliários para essa camada da população não param de crescer e estão cada vez mais sofisticados. Os olhos admirados com a maquete dos 3 prédios com 3.850 apartamentos são do Edmilson. Mas o corretor de imóveis não está feliz apenas porque todas as unidades do empreendimento já foram vendidas. É mais que isso. Ele conseguiu comprar um destes. Financiou uma unidade por R$120 mil e vai pagar em 300 meses. Aqui eu vou ter qualidade de vida. O imóvel que eu moro hoje não tem nem portaria, não tem vaga de garagem. Agora, nesse novo imóvel, eu vou ter piscina, tem quadra, tem salão de festa, salão de jogos, tem até academia de ginástica, lazer completo. Segundo uma pesquisa da MB Consultoria, a classe média popular, com renda de 3 a 10 salários mínimos, vai dominar o mercado residencial brasileiro nos próximos anos. Afinal, é uma camada da população que não para de crescer. Para se ter uma ideia, no ano passado, a participação da classe C na economia brasileira aumentou de 45% para 49% e já chega a quase 100 milhões de pessoas. Uma consultoria especializada do ramo calcula que entre 2010 e 2016, a demanda por imóveis para a classe C será de quase 1.500.000 unidades. Para se ter uma ideia, a demanda das classes A e B somadas não chega a 230 mil imóveis. Para atender toda esta demanda, os canteiros de obras não param de aumentar. E o diretor de uma construtora especializada na classe C garante que imóveis para esse público não vão faltar. Ano passado nós vendemos 28 mil unidades, a gente fala esse ano uma expectativa de vender 40 mil unidades. Mas ele avisa que existem outros 2 desafios. O primeiro deles, que acho que parece sanado, né, que a gente está vendo aí o próprio pacote habitacional, já tem uma segunda fase, ou seja, nós vamos ter dinheiro para financiar essa moradia popular. O segundo, que eu acho que esse sim é bem desafiador, é a questão de terrenos. Acho que hoje encontrar terrenos nas grandes cidades está cada vez mais difícil e cada vez mais caro. Bem, a nossa convidada é Raquel Rolnick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo, e relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Cultura. Eu queria saber, de acordo com esse estudo, a gente viu aí que realmente o mercado imobiliário vai estar nas mãos da classe média, mais popular, chamada classe C, pelo menos durante os próximos 10 anos. A gente vai ver uma diminuição do déficit habitacional no Brasil? A gente vai ver mais gente tendo moradia adequada? Bom, em primeiro lugar, é importantíssimo saber que 91% do déficit habitacional brasileiro está na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Essa não é a faixa que está sendo atingida por essa produção massiva. Por outro lado, é verdade que para a classe C nunca houve um produto imobiliário no mercado formal. Essa classe já estava na casa própria, mas era a casa autoconstruída num lote próprio na periferia. Portanto, ela entra dentro desse mercado. Entretanto, isso não significa que nós vamos ter uma diminuição do número de pessoas que hoje não têm opção e vão parar em favelas, nesses morros que estão desabando com as chuvas recentes aqui no nosso país, na região sudeste. Professora, a gente está falando de famílias que têm uma renda em torno de R$3 mil, assumindo compromissos de apartamentos que custam em média 100, 120 mil reais. A gente não pode estar vendo aí uma bolha, quer dizer, será que vai ter crédito suficiente? Será que essas famílias vão ter condições de arcar com essas dívidas? Esses apartamentos de 120 mil reais, na verdade, não custam 120 mil reais na ponta, na medida que os programas públicos de habitação, os programas federais de habitação, estão colocando uma alta quantidade de subsídio para esses financiamentos. Isso significa que boa parte dessa produção está sendo comprada com recursos públicos. Um problema também que se coloca diante dessa questão e que foi levantada na própria entrevista é: vai continuar existindo subsídios públicos nos próximos anos? 1. 2. Esses subsídios públicos, também falado e comentado na entrevista, estão se transferindo automaticamente, sem nenhum freio, para o preço dos terrenos. Isso significa que o preço dos terrenos está comendo o subsídio e, portanto,
cada vez mais os terrenos vão ser mais caros e mais difícil para a renda mais baixa poder ter acesso à moradia. As pessoas têm que tomar cuidado, então, na hora de assumir uma dívida dessa, né? Evidentemente, entretanto, esses contratos, os contratos já estabelecidos, evidentemente serão honrados. É também importante perceber que em condomínios muito grandes, com equipamentos, como aquele que a reportagem também mostrou, existe o valor do condomínio. O valor do condomínio, muitas vezes, se tem muitos equipamentos, acaba sendo maior ainda do que o valor da prestação. Agora, a gente vê, ao mesmo tempo que aumenta a demanda e a oferta para a classe C, a gente vê também aumentar o número de favelas. O que explica, na verdade, esse fenômeno? Bom, em primeiro lugar, o fato de que a maior parte da demanda real por habitação é uma demanda que não está sendo atingida por esse produto. Mas esse não é o primeiro passo? Primeiro a classe C e depois se pensar nessa outra fatia? Teoricamente, você poderia pensar que você vai atender isso e, portanto, aquelas periferias que antes atendiam a classe C, hoje podem atender a renda mais baixa. Entretanto, isso não é assim, porque o que está acontecendo é uma produção nesses terrenos. Então, a discussão toda é que produzir casa não é a mesma coisa do que produzir geladeira, um produto que você sai e a pessoa vai levando. Produzir habitação é fazer cidade, então é preciso pensar na cidade como um todo. As condições de transporte, as condições de equipamentos públicos, a relação que tem uma produção com o efeito disso nos outros setores da cidade. Então, é evidente que é positivo existir hoje uma oferta no mercado formal para quem ainda estava em processos semi-informais. Entretanto, há que se perguntar se essa enorme quantidade de subsídios que está sendo mobilizada não deveria também ser dirigida prioritariamente para a faixa de 0 a 3. Professora, eu gostaria de agradecer muito a presença da senhora aqui no Jornal da Cultura. Os seus esclarecimentos aqui foram muito bem-vindos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.